Salve galera, tudo bem? Bom dia neste sábado de manhã, 10 horas 54 minutos. Estamos aqui neste momento para falar sobre mercado geral, de uma maneira geral. A gente teve uma semana bastante mexida, né? Tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano e no mercado de criptos. A gente teve agora 100 bilhões de dólares sendo impressos. Apertou o botão, 100 bilhões de dólares a mais no M2 global essa semana. E isso fez um grande movimento dentro das criptos. Praticamente tu tá botando mais dinheiro na roda e esse dinheiro vai escoando para criptos, esse dinheiro vai escoando para ações do mercado americano. E a gente viu sim o mercado americano rompendo o topo, acelerando. O mercado brasileiro também entrou com pressão compradora essa semana. Então nós estamos olhando aí realmente um agosto um tanto quanto atípico. É bem verdade que alguns movimentos bem bizarros aconteceram agora em agosto. Algumas ações americanas apresentando ótimos resultados e mesmo assim com quedas importantes. Tá? Eu vou colocar aqui na tela, então, para que a gente possa olhar algumas coisas juntos. E aqui entra de cara o Ibovespa, gráfico semanal do Ibovespa, que ficou mais lindo que prenda em vestido novo, como se diz. Mais lindo que prenda em vestido novo, como se fala aqui no sul, né? Então aqui, quando tu vê uma prenda com vestido novo, tu fala, mas ficou mais lindo, que linda que tá. Geralmente os vestidos novos eram guardados para dias de festa, né? Olha que bonito o movimento do Ibovespa, de fato. O Ibovespa tocou um topo anterior rompido enquanto suporte. Esse movimento que vocês estão vendo aqui aparenta-se muito com um padrão de alargamento. Eu vou limpar essa tela clara para ficar bem limpo aqui para vocês e deixar o gráfico totalmente sem nenhum tipo de indicador, nem médias, nem nada. E vou botar isso até para que vocês consigam ver bem esses topos mais altos e esses fundos mais baixos, formando um sanfone ou megafone, se preferirem chamar dessa maneira. É um padrão de mercado mais complexo de ser trabalhado, geralmente feito por robôs. Quando a gente rompe o topo, a gente perde o fundo. Quando a gente rompe o fundo, a gente vai ultrapassar o que seria o topo e ficamos trabalhando nesse alargamento por um bom tempo. A dificuldade de operar esse padrão é que tu nunca sabe quando é que o mercado vai sair deste padrão. Esse é o difícil. Tá? Mas aqui nós estamos vendo um belo movimento que aparentemente para Ibovespa traduz a possibilidade de pelo menos um reteste na região. Opa! Ali não era o Ibovespa, aqui é o Ibovespa. Eu tava olhando que o gráfico até tá parecido, né? Mas sem dúvida alguma, aquele ali não era o Ibovespa. Esse é o Ibovespa. Tá? E a gente está vendo o mesmo padrão aqui de alargamento. Vê como os gráficos estão iguais, né? Aqueles dois gráficos. Mas de qualquer maneira, a gente então nesse momento tem uma boa potencialidade de voltar aqui para o topo anterior, tocando 141,560, eventualmente talvez até rompendo 141,560. E o dólar aqui bastante comportado, né? Podemos dizer que o dólar está bastante comportado, em tendência de baixa, inclusive, no gráfico semanal. Sim, tendência de baixa. Nós esperaríamos que com a questão das tarifas, com a questão do atrito comercial com os Estados Unidos, a gente tivesse realmente uma maior pressão compradora dentro do dólar. Não é o que está acontecendo. A gente percebe aqui nitidamente uma intenção do dólar de voltar para essa região de fundo, eventualmente 5,29, 5,30. Eu estou aproveitando esse recuo para dolarizar um pouco mais a minha carteira. Para mim, quando o dólar cai, eu não quero tentar comprar o fundo, eu quero tentar ir comprando à medida que ele vai caindo, porque em algum momento eu sei que ele acaba fazendo um movimento de retorno para o preço normal, que seria em torno de 5,50, 5,80, 5,90, 6 reais, né? Então aqui eu não tenho sinal de compra ainda, estou esperando, mas estou aproveitando esse momento aí para fazer essas tomadas. Em relação ao dólar, também é importante mencionar que o dólar está muito atrelado à taxa de juros futura. E a taxa de juros futura, tá, que a gente conversou no vídeo da semana passada, inclusive está lá o vídeo para vocês poderem olhar, aparentemente agora parece querer construir
uma continuação da queda. Seria tão bom uma taxa de juros aqui caindo. Seria muito bom para a economia brasileira, seria muito bom para a geração de empregos, seria muito bom para praticamente todos os cenários da economia real do Brasil se a nossa taxa de juros conseguisse recuar e automaticamente nós perdermos a região de 14,04. Isso poderia trazer nossa taxa de juros de volta para um nível mais saudável, que seria, sendo muito franco com vocês, o nível saudável aqui para o Brasil seria em torno de entre 9,5 a 10. Essa seria a região mais saudável, né? Nós estamos com ele bem acima nesse momento, mas para que a gente consiga fazer com que a taxa de juros recue, não é apenas um canetaço do Banco Central que vai fazer isso, não. A gente precisa de uma série de medidas, entre elas, obviamente, um pouco mais de responsabilidade fiscal, para que então a gente consiga realmente observar um recuo nessa taxa de juros, né? Mas isso aqui está bem silencioso nesse momento. Tanto o dólar quanto o DI futuro estão bastante silenciosos frente à incerteza produzida pelos atritos comerciais com os Estados Unidos que foram desencadeados nas últimas semanas, meses. Em relação ao S&P 500, não, deixa eu voltar. Se a taxa de juros recuar, tem um setor que vai ser muito beneficiado, que é o setor de construção. Tá, o setor de construção que já vem bem forte no mercado brasileiro aqui. Essa aqui é a Lave 3, boa tendência de alta, fez um 2-3 de compra. Lave 3 está num bom ciclo. É um ativo que se beneficia de uma taxa de juros caindo. A mesma situação na MDND3. Não, peraí. MDN3. Moura, olha ali, ó. Moura do Bo, também uma consultora que também se beneficia de recuo de taxa de juros, formando um 2-3 de compra. E daí a gente olha aqui outros ativos, como por exemplo a própria Cyrela. Quando tu olha esse gráfico assim, não parece muito interessante, né? Mas quando tu olha esse gráfico assim, wow, look at her. Static. Absolutamente static. Olha essas bandas de Bollinger extremamente estreitas. Isto usualmente prenuncia pancada. Isso usualmente prenuncia movimentos abruptos, movimentos bem amplos, movimentos que me interessam. Então, sim, a semana que está iniciando, eu estou olhando com muita atenção o setor de construção. No meu entendimento, tem um belo potencial de dar uma puxada mais intensa aí, setor de construção nesse momento atual. O objetivo mínimo seria voltar aqui para esse topo. Nós estamos falando aqui de uma amplitude de quase uns 7%, mas na verdade acho que foi bem mais do que isso. E por isso eu estou ligadaço nisso. Vivo de 3 segue sua tendência de alta, imparável, como se diz, boa pagadora de dividendos. A gente tem B3 e SA3 em um ponto que eu entendo aqui ser um suporte importante de gráfico semanal. Se ela faz esse movimento de voltar aqui para 13% de alta, fica bem interessante. Sim, está em cima de um topo anterior. Então a Bolsa Brasileira apresenta sim alguns sinais interessantes. Já o S&P 500, uou, é imparável. Eu tinha pensado sim na possibilidade de um recuo do mercado americano, perdendo essa mínima. Inclusive eu tinha realizado algumas ações americanas e está me doendo profundamente essa realização que eu fiz, porque de fato uma das que eu realizei foi Palantir e a Palantir deu pancada para cima. Bom, faz parte da vida, mas agora forma-se um novo 1-2-3 de compra no S&P 500 com as médias móveis subindo no Éden dos traders dentro de um bull run. E o que nós estamos vendo aqui, sim, é um bull run, tá? Corrida dos touros. Tá? Então aqui a gente tem que ficar atento que as empresas americanas seguem um fluxo de alta e automaticamente, quando a gente pensa nisso, a gente pode sim cogitar as BDRs. Apple 34, uau! As BDRs, elas aqui acabam sendo impactadas pela queda do dólar, mas olham como o objetivo de Apple 34 seria voltar aqui para esse topo. Já a Apple já está mais próxima do seu topo aqui, porque ela não está tão impactada pelo dólar, esse gráfico em si, né? Mas a BDR da Apple 34 está num ponto bastante atraente, sim. Eu havia comentado com vocês que a Apple 34 para mim
caiu, comprou, caiu, comprou. O legal da BDR, por exemplo, no Marvel 34, é que o cara pode ir comprando de uma em uma, pode ir comprando ao longo de várias e várias semanas, e ele vai ficando um pouquinho mais dono de uma empresa que tem um excelente fluxo de caixa, uma excelente posição. Imagina o cara comprou Apple 34, usualmente quando o estocástico lento chega nessa região, imagina o preço médio que ele foi construindo ao longo desses últimos anos. Cara, o preço médio desse cara deve estar mais do que assim, ó. O que é realmente uma variação de quase 190% de valorização. Então essa é uma das ações que eu entendo ser extremamente interessante manter em termos de BDR, em termos de aquilo que recebe o nome em linguagem de cripto, né, DCA. Cara, eu acho extremamente útil, muito bom de ser feito, e as pessoas deveriam pensar com um pouco mais de atenção em a possibilidade de construir uma estratégia de DCA em cima de ou de alguma BDR que entenda ser uma empresa confiável. Eu faço BDR, eu faço DCA sim em BDR de Apple, faço, sim, e faço de outras criptos, de outras ações em si, tá? Por exemplo, faço de Microsoft. Estou comprando um pouquinho todas as semanas. E aí o cara pode fazer um DCA, um dollar cost average, um preço médio, que é o seguinte, ó. Quando está abaixo aqui de 20, ele compra duas por semana. Quando está entre 20 e 80, ele compra uma por semana. E quando está acima de 80, ele vende uma. Com isso, ele vai sempre realizando. Quando chega aqui, ele começa a comprar, aqui ele realiza. Aqui ele começa a comprar, começa a realizar. E com isso ele vai conseguindo construir um belo movimento dentro da Microsoft, assim como, por exemplo, a JG, que infelizmente não tem aqui, ó, não tem BDRs, é uma outra bastante interessante. A própria Booking, olha que interessante, o cara vai construindo ao longo do tempo, ó. Pode fazer esse sistema do estocástico no semanal ou mesmo no diário. Nesse momento estaria no ponto de fazer compras maiores, porque estamos com o estocástico lento sobrevendido, para ter quando chegar aqui em cima e realizando um pouquinho. Então, o conceito de BDRs ele é muito útil para a maior parte das pessoas que querem de fato encontrar uma forma de investir dentro do mercado que não seja muito ativa, que não seja muito violenta, que não seja muito exigente, que tu não tenha que estar olhando o mercado todo o tempo, mas que use a cabeça. Ir comprando aos pouquinhos o ativo, ir comprando aos pouquinhos um determinado ativo num ponto que fique interessante. Gosto muito disso. Bom, mas vamos olhar aqui as ações mais importantes para o mercado americano que chamaram a atenção, ações que podem estar gerando alguma possível operação minha no próximo movimento. A GX é uma primeira ação americana que está bastante interessante no prazo semanal. Veja que bonito, ela forma aqui um padrão de xícara sem alça, e o rompimento de 245 vai me trazer para dentro desse ativo com stop abaixo de 191 e meu alvo sendo pelo menos, pego isso aqui tudo, 2 vezes meu risco para cima, meu alvo vai ficar em 358. Esse é o ponto que eu estou olhando aqui com atenção para a GX. Também tem outras que tecnicamente encaixam-se em padrões conhecidos, como por exemplo a ATAT. Olha que interessante essa ação, tá? ATAT, Atur Lifestyle Holding, ela fez um padrão muito bonito aqui, que é um cup and handle, uma xícara, eu não gosto desses nomes técnicos, né? Ele fez um padrão de xícara e alça, aí ele rompeu essa região, que era a zona de resistência. Depois de ter rompido essa região, ele faz um recuo, chega nessa área de resistência rompida agora como suporte e forma um 1, 2, 3 de compra. Eu gosto desse preço, $35 é um preço bastante atraente, é uma zona de preço legal. O objetivo seria buscar pelo menos os $50, que está aqui em cima, e eventualmente talvez até romper os $50 e ir para casa dos 100.
Então aqui, basicamente, eu estou pensando em tomar uma posição dentro do modelo 1, 2, 3. Isso aqui é um exemplo bem claro de um 1, 2, 3 de compra, tá? Eu não faço calls. Fiquem atentos que eu não faço call de compra ou venda porque eu não sou analista, tá? Eu estou só mostrando o que eu estou pensando em fazer na minha conta olhando a AT&T, a TAT. Tá? Eu estou olhando uma tendência de alta, eu estou olhando topos e fundos ascendentes, eu estou olhando em cima de uma zona de suporte, eu toquei mínima, mínima e mínima, eu tenho uma entrada nessa ruptura, eu vou ter o meu stop nessa mínima e eu vou colocar meu alvo no mínimo 3 vezes a minha distância para cima. Na verdade, meu alvo aqui vai ter que ficar perto da casa dos $50, que é o próximo número redondo mais perto de resistência para esse ativo. Sim, eu estou querendo um alvo bem amplo aqui, quase 40% nessa ação americana. M é uma outra ação americana, M Encore Group, que está bonita para mim. Ela está dentro de um canal de alta lindo, leve e solto. Isso é uma das coisas que eu gosto do mercado americano. Esses canais de alta muito sólidos que eles vão construindo, né? Então aqui formou 2 semanas de queda. Esse é um exemplo de um padrão muito claro que eu gosto de operar, que se chama de 2 semanas de queda. O padrão 2 semanas de queda ele é um padrão bastante eficiente, tá? Ele funciona com a ideia de dentro de uma tendência de alta, o que eu vou querer basicamente são 2 barras de recuo, que seria o período de correção daquelas barras de recuo, para que então eu possa tomar a ruptura da máxima dessa segunda barra de queda. É um padrão bastante eficiente, é um padrão que tem um nível de acerto muito alto no gráfico semanal para o mercado americano e para o mercado brasileiro também. No mercado brasileiro, menos frequente, mas é um padrão que quando eu observo, me interessa. Tá? Quando a gente olha aqui então, essa M ela faz 2 semanas de queda, também teve uma barra de propulsão aqui. Minha possível entrada por esse padrão seria nessa ruptura. Meu stop ficaria abaixo dessa mínima. E meu alvo, eu pego toda essa amplitude aqui, desta propulsão inicial, largo isso aqui para cima a partir do ponto que rompeu e coloco em 2 vezes o meu risco para cima. 845 seria o ponto ideal de alvo para a minha operação aqui em M. Quando a gente coloca aqui outros ativos, nós temos a Fix, empresa que eu sou apaixonado, vocês sabem, que me acompanha aqui e que está comigo aqui sabe que volta e meia eu estou olhando para a Fix. Fez um belo movimento aqui, mais o padrão de mastro e propulsão. Esse é um padrão técnico muito bonito de ser operado. Tá? Também funciona aqui como parede de proteção. Eu estou atento aqui a essa ruptura para ser um mastro e flâmula e mais um tiro de alta. Daí o alvo seria a casa dos $1.000, número redondo, bola, como se diz. Né? E daí a gente tem a Hood. Hood é uma ação de uma das empresas americanas de brokeragem, corretora, uma corretora que trabalha sem corretagens nos Estados Unidos. Olha que belo bull run que ela está produzindo. Tá? Ela saiu da faixa dos $50 em poucas semanas, bateu nos $100, dando 116% de alta. E agora ela sentou em cima da média móvel de 7, formando um 1, 2, 3 de compra. E agora permitiria, da maneira como eu trabalho, buscar uma nova operação aqui para buscar realmente alvos mais longos ainda. Neste caso, eu trabalharia um alvo de 2 vezes meu risco para cima para uma realização parcial, $175, o que daria também um alvo de quase 37% para cima na Hood. E BKR, que é uma concorrente deles, que é a AB Brokers, também uma ótima tendência de alta, formando aí uma barra vermelha ignorada e um inside bar. Futu. Olha que lindo. Futu fez aqui um padrão muito interessante, em que ela tinha realmente uma região de resistência em forma de retângulo, topo, fundo no mesmo nível, topo no mesmo nível, fundo no mesmo nível. Os vendedores estavam tentando defender 130, os compradores defendendo 74, e daí a gente vê a Futu conseguindo romper esta região.
Depois que ela rompe esta região, simplesmente, ela acelera, tá? Ela acelera, faz um movimento de pullback, que é esse pullback que a gente está vendo aqui, né? E tendo feito esse pullback, agora ela está livre, leve e solta para seguir o movimento de alta após a ruptura de uma congestão. Então aqui a gente está vendo a Futu nesse momento formando um 1, 2, 3 de compra, padrão que eu tanto menciono e que é um padrão que, se as pessoas olharem com um pouco mais de carinho, vão entender que é uma ferramenta bastante útil para se trabalhar, né? Então a gente tem aí a Futu permitindo uma possível operação em que o cara estaria pensando em comprar essa ruptura, stop abaixo da mínima, alvo 3 vezes risco para cima e vamos embora. Rhythm, olha que gráfico mais lindo também, ó. Gráfico de possível mastro e bandeira. E aqui eu vou botar minha ruptura de 94 com 10 como meu ponto de entrada, meu stop vai ficar aqui abaixo de 83. Eu vou pegar essa amplitude aqui para cima, eu vou botar um alvo em 123. A gente está falando de um alvo de quase 25% para cima. Perdão, em uma empresa do setor farmacêutico que vem ganhando realmente atenção nos últimos movimentos. Bom, eu vou puxar isso aqui agora para vocês verem comigo, tá? Isso aqui é uma ferramenta que eu gosto bastante de trabalhar, que é a Looking at Bitcoin. Eu não vou falar de Bitcoin agora, falo de Bitcoin no outro gráfico, no outro vídeo. Aqui a gente tem uma coisa que eu acho interessante vocês olharem, que é isto. Isso aqui, então, seria uma simulação de Dollar Cost Average, que é basicamente a compra programada de tempos em tempos de um determinado ativo. Então, digamos que os amigos aqui decidissem há 5 anos atrás, tivessem decidido há 5 anos atrás, comprar R$50 semanalmente de BTC, poderia ser que BTC 11, poderia ser Hold 11, ouro, Apple e Dow Jones. Isso aqui tudo hoje nós podemos trabalhar, tá? Aqui no Brasil. Por quê? Porque se a gente quisesse trabalhar aqui um DCA em cima de QBTC, de BTC, e não quiséssemos ter uma exchange, nós poderíamos comprar essa ETF aqui, que é uma ETF que trabalha o BTC. Tá? Então essa ETF aqui, ela replica exatamente o BTC, da Hold 11. Então o caminho dela é uma replicação do Hold 11, assim como o QBTC 11 vai na mesma pegada. São ETFs, né, que simulam a movimentação do BTC. Tá? Então o legal da Hold 11 é que ela tem aqui uma ROD 11, é que o custo operacional dela é R$106 de uma cota. Então o cara poderia comprar uma cota por semana. Digamos que ele comprasse uma cota por semana, ele estaria botando em torno de R$100 por semana em BTC, em Hold 11, nos últimos 5 anos. Ele teria investido R$26.200. Aqui está em dólar, mas eu estou dizendo como já é feito em reais. R$26.200. Com $100 por semana, com R$100 por semana. Quanto é que ele teria hoje? R$91.064 em BTC. Na Hold 11 ou na QBTC. Se ele tivesse colocado o mesmo valor não em BTC, mas em ouro, ele poderia ter feito isso em cima, por exemplo, do Gold 11, que é uma ETF aqui no Brasil, ou mesmo no contrato futuro de ouro que existe. Esse aqui é Gold 11. Então, se ele tivesse colocado R$100, que seria mais ou menos quantas cotas? Ela está em 19,31. Seriam 5? 5 cotas. 5 cotas por semana. Se tivesse comprado 5 cotas por semana, ele também teria investido R$26.200 nesses últimos 5 anos e teria hoje R$43.435. Se ele tivesse colocado em Apple, em BDR da Apple, ele teria 26.200 colocado e teria 33 mil. E aqui é S&P 500, que no caso é S&P 500, ele poderia ter operado, ao invés de o S&P mesmo, para comprar ações S&P, ele poderia ter trabalhado uma
GPUS11, que é uma ETF da S&P 500 com vantagem fiscal Irlanda, ou seja, mais em conta e mais acessível do que, por exemplo, IVVB11 ou BIVB39. Ela é recente, infelizmente, mas ela vai, sem dúvida alguma, continuar existindo e crescendo por muito, muito tempo. O par dela, o que seria igual a ela, mas com uma vantagem fiscal um pouquinho pior, é BIVB39, que é esta, que já tem mais tempo, bem mais tempo, ou mesmo IVVB11. Mas se o cara tivesse colocado ali, então, seus R$100, porque a BVB39 está em torno de 86,75 e a GPUS 11 está ali em torno de 100, poder ter comprado uma por semana, esse seria o resultado que ele teria, não é um resultado ruim de todo. Apenas com o DCA, uma estratégia muito simples. Se tivesse feito isso no último ano, por exemplo, olha que bonito a movimentação, na Apple teria tido um resultado ruim até o momento, na Apple no último ano, mas nos outros todos foi bem legal e bem interessante. Então esse é o poder de um investimento de prazo consistente, em que o cara vai comprando todo o tempo e fazendo suas posições. Eu acho que as pessoas têm que cogitar um pouco isso, tá? Eu gosto muito de fazer isso em DVD11. Por que em DVD11? A DVD11 paga dividendos mensalmente. E aí começa a ser um complemento de salário. Exatamente, ó. Ó, todos os meses cai um dividendozinho aqui no DVD11, ó. Alguns meses o dividendo é maior, outros meses o dividendo é menor, mas todos os meses cai um dividendozinho. Então o DVD11, que está com uma cota de 52, 53 reais, pô, o cara pensar o seguinte, cara, eu consigo economizar 50, 60 reais por semana? Eu acho que eu consigo. Então eu posso ir comprando 60 reais, eu compro uma cota por semana, eu vou acumulando isso ao longo do tempo e provavelmente ele vai ter resultados bastante parecidos com essa movimentação que a gente está vendo aqui, que é uma movimentação bem interessante. Claro que o cara não vai ficar rico num ano, mas num evento de 2 anos, num evento de 3 anos, num evento de 4 anos, especialmente se o cara é mais jovem, né? Num evento de 5 anos. Olha aqui, é claro que o BTC teve uma variação muito mais ampla, né? Num evento de 9 anos. Olha que espetáculo. Com uma estratégia bastante simples, né? E nesse sentido, eu acho que a maior parte das pessoas deveria olhar com mais atenção para a questão das ETFs do que especificamente para uma ação em si. Tá? Eu já fiz um vídeo sobre ETFs, mas eu devo fazer outros vídeos sobre isso. Se você tiver interesse, eu posso fazer um vídeo somente focado em ETFs e por que eu entendo que talvez ETF seja uma maneira mais inteligente das pessoas aqui no Brasil estarem guardando uma reserva de dinheiro, tendo um dinheirinho ali e procurando fazer com que o seu dinheiro trabalhe um pouquinho para você. Tá? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, novamente, espero que ele tenha sido um vídeo que tenha trazido algumas ideias, alguns insights. Eu agradeço muito o tempo que vocês dedicaram a me ouvir. Lá na Liberta, a gente sempre entende que a gente tem que passar o máximo possível de conhecimento para as pessoas, na TraderUp também. Eu deixo um convite para vocês visitarem a TraderUp e conhecerem a nossa plataforma de investimentos, a nossa plataforma de conhecimento, a nossa plataforma de troca de ideias. Um grande abraço, pessoal. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tudo de bom.